Bom dia, Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas irmãs. Bom dia para todos vocês. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia de vida. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, entrego nas tuas mãos todas as pessoas que vão visualizar esses vídeos. Responde as orações das tuas servas, dos teus servos. Que Deus abençoe todos vocês esta manhã. A palavra do Senhor diz, irmãos, eu não sei, tem uma palavra para dizer para você. Eu não sei se você está passando por uma grande tempestade, mas o Senhor manda dizer para você, eu estou com você nessa tempestade. Eita glória! O Senhor, minha irmã, não vai te deixar só. Ele está com você. O mar tem se levantado furioso na tua casa. As tempestades têm se levantado furiosa na tua casa. Mas eu quero dizer a você, o Senhor, Deus está com você nessa tempestade. Você não está só. Você que tem dito assim, eu oro, eu busco ao Senhor e nada muda na minha vida. Deus manda dizer para você hoje, no tempo certo eu vou fazer a mudança. Tá, glória. Deus está falando hoje ao coração de pessoas que têm orado, que têm buscado e que não têm recebido resposta. Deus manda dizer para você, no tempo certo eu te darei a resposta. E você, irmãos, que está passando por uma grande tempestade, um vento forte tem se levantado contra a tua vida. Deus está com você nessa tempestade. Você que está passando pelo deserto, Deus está contigo nesse deserto. Oh, aleluia! Nunca ache que você está só. O Senhor está com você nesse deserto. Oh, aleluia! Glória a Deus! Tem uma palavra para deixar para você esta manhã. Creio que através destas duas palavras que o Senhor me deu, que Ele está com você na tempestade. Você está orando, não está recebendo resposta. No tempo certo, Deus vai responder. Continua orando. Não para de orar, não para de buscar o teu Deus. Porque no tempo certo Ele vai te responder. Deus é aquele que pega e coloca tudo no lugar, como ele mandou que Ezequiel os profetizasse no vale de ossos secos. E a palavra do Senhor nos diz que os ossos se juntaram aos seus ossos. Os ossos estavam separados, mas quando o profeta profetizou, os ossos se juntaram aos seus ossos. Deus vai colocar tudo no lugar na tua casa. Você que está orando, que está pedindo ao Senhor para que Ele venha colocar tudo no lugar. Eu quero dizer a você que Deus vai fazer na tua casa como Ele fez no vale de ossos secos. Vai colocar tudo no lugar, meu. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu tenho uma palavra aqui para deixar para você, se encontra em Mateus 14, versículo 22, que fala sobre Jesus anda sobre o mar. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus mandou que seus discípulos embarcassem e passassem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, porque Jesus tinha passado o dia pregando. E foi onde houve a multiplicação dos pães e dos peixes. A primeira multiplicação de pães e de peixes. Então, e despedida a multidão, Jesus subiu para o monte a fim de orar. Ele queria orar sozinho.
Em caindo a tarde, lá estava ele só no monte orando. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, quando os discípulos de Jesus entraram no barco e começaram a caminhar, se levantou ondas, porque o vento era contrário. O vento estava carregando o barco para trás. Eles queriam ir para frente, mas o vento, a tempestade era tão forte que estava botando o barco para trás. E a palavra do Senhor nos diz que o vento era contrário. Aí na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Porque Jesus queria tomar a direção do barco. Porque se Jesus não estivesse ali, não chegasse ali, aquele barco provavelmente ele ia afundar. Aí diz aqui no 25, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Eles já estavam, irmãos, apavorados, com as ondas se levantando, com o vento ao contrário. Aí vê uma pessoa andando sobre o mar. E eles gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então Jesus, antes dele acalmar a tempestade, antes dele entrar no mar, ele acalmou o coração dos discípulos, dizendo, não temas, sou eu, não temas. Então Jesus acalmou primeiro o coração deles. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Enquanto Pedro não tinha duvidado, estava andando sobre o mar, ao encontro de Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas chegou uma hora que Pedro olhou para a força do vento, olhou para as ondas, tirou o foco de Jesus e ali Pedro começou a afundar. E prontamente Jesus estendeu a mão quando Pedro gritou, salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e o que estava no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que quando Jesus estava lá no monte orando, ele já viu que tinha se levantado um vento forte, levando um vento contrário aos que o barco ia. E aquele vento queria destruir o barco com os discípulos dentro. E Jesus viu lá do monte onde ele estava orando. Desceu depressa para que fosse ao encontro dos seus discípulos, para que os seus discípulos não perecessem. E quando Pedro gritou para que Jesus salvasse, ele prontamente estendeu a mão. Disse, vem Pedro, homem de pequena fé. E ali os discípulos disseram, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Oh, glória! Você vê, irmãos, como Deus tem cuidado dos seus. Pedro tinha o desejo de andar sobre as águas como seu mestre. Ele pede para Jesus, manda-me ir ter contigo. O convite a Pedro, e Jesus diz, vem.
A ousadia da fé mostrada por Pedro andou sobre as águas. Então, meus irmãos, eu creio que esta manhã Deus falou ao teu coração, porque ao meu Ele falou. E eu creio que Deus falou no teu coração esta manhã. Eu deixo essa palavra para você e vou fazer uma oração clamando ao nosso Deus socorro urgente. Socorro presente na hora da angústia. Deus fala, a palavra de Deus fala que Deus é o nosso socorro na hora da angústia, na hora da tribulação. Pai amado e querido Deus, socorre o teu povo que estão necessitados, teu povo que está pedindo um milagre, que o Senhor venha fazer, meu Pai. Entra nos lares com providência, meu Senhor da glória. Oh, Jesus, nós te amamos, te adoramos cada dia mais. Sabemos que o Senhor é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Oh, Jesus, só o Senhor pode fazer o extraordinário acontecer nas nossas vidas. Abençoa o teu povo, restaura, liberta, abre porta de empregos. Aleluia, Jesus. Deus santo e amado, dá vitórias que estão com causa na justiça. Restaura as famílias, traz para perto aqueles que estão longe. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é promessa do Senhor trazer para perto aqueles que estão longe. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, as famílias, todos os inscritos deste canal, que o Senhor venha responder as orações. Que as bênçãos do Senhor, meu irmão, venham entrar na tua casa, na tua família. Senhor, venha libertar aqueles que estão com vício do álcool, das drogas, que o Senhor venha libertar. Pai, abençoa os casamentos, abençoa as famílias. Responda as orações de teu povo, meu Pai. É isso que eu oro esta manhã, agradecendo a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra que fala quando Jesus anda sobre as águas, é muito bonita esta palavra. Palavra maravilhosa, nos mostrando o milagre que Jesus pode fazer. Pouco tempo, Jesus tinha multiplicado, os pães e os peixes para todos aqueles que estavam no monte se alimentar. Pai, muito obrigada por mais um dia de vida. Muito obrigada porque eu sei que através dessa palavra o Senhor falou com o seu povo. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família esta manhã. Eu peço a você, minha irmã, por favor, dê seu like, faça seu comentário, deixe o seu pedido de oração e ore junto comigo essa oração. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã, não sei porquê, mas Deus mandou agora na minha mente orar o Pai Nosso junto com vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua santa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixa cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. Que teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. O Senhor colocou o Pai Nosso para que eu orasse o Pai Nosso aqui junto com vocês. E também o Senhor me deu um versículo de um louvor que diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com Cristo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Oh, aleluia, Jesus. E lá para o deserto, Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par. Direito com Jesus, levando minha cruz. Se Cristo vai comigo, não mais temerei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Que essa palavra entre na tua casa esta manhã, na tua mente, no teu coração. Faça esta oração junto comigo. Você que tem dificuldade de ficar orando, ore junto comigo. Peça pela sua casa, pela sua família, pelo seu emprego, pelo seu trabalho. Ore por aqueles que te perseguem, minha irmã. Ore por aqueles que têm se levantado. Ore pelos seus vizinhos que têm se levantado contra a tua vida. Ora por eles. O Senhor diz que a gente deve orar pelos nossos inimigos. Ore para que Deus restaure a tua casa, a tua família. No tempo certo o Senhor responde, minhas irmãs. Não é no nosso tempo. Quantas vezes o inimigo tem dito para que eu pare de fazer esses vídeos? Que eu não sou capaz de fazer, que eu não sei fazer, que eu não sei falar. Isso tudo o inimigo diz para mim, minha irmã. Pare de fazer esses vídeos. Você não sabe falar, você não sabe da Bíblia. Mas no outro dia, Jesus disse, levanta e vai fazer, vai falar com a minha serva, vai falar com meus servos. Não é fácil. Não é fácil fazer a obra de Deus. Porque o inimigo se levanta, mas quanto você ora, mas quanto ele tenta lhe derrubar. Amém? Que Deus abençoe todos vocês esta manhã.